Atos dos Apóstolos, capítulo 24. O julgamento de Paulo perante Félix. E após 5 dias, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais informaram ao governador acusações contra Paulo. E, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto que através de ti estamos desfrutando de muito sossego e que atos dignos são feitos a esta nação por tua providência, sempre e em todo lugar, excelentíssimo Félix, o queremos reconhecer com todo o agradecimento. Mas para não importuná-lo demasiadamente, suplico-te que nos ouças com a tua clemência as nossas poucas palavras. Porque temos achado que este homem é uma peste que promove sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e um líder da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos e queríamos julgá-lo conforme a nossa lei. Mas o tribuno Lísias veio a nós e com grande violência tirou-o de nossas mãos, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. Examina-o tu mesmo e poderás entender todas as coisas das quais o acusamos. E os judeus também concordaram que estas coisas foram assim. Então Paulo, depois que o governador tinha acenado para ele falar, respondeu: porque eu sei que tu és, há muitos anos, juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, porque tu podes saber que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. E eles não me encontraram no templo discutindo com algum homem, nem incitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem eles podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas isto eu confesso-te, que depois do caminho, que eles chamam heresia, então eu adoro o Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, que haverá a ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Nisto também me esforço de sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Ora, muitos anos depois, eu vim trazer esmolas à minha nação e ofertas. Nisto, uns certos judeus da Ásia me encontraram purificado no templo, não em ajuntamentos nem em tumulto, os quais deviam estar neste lugar diante de ti e acusar-me, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou também estes mesmos digam aqui se encontraram algum mal em mim, quando eu estive diante do conselho, a não ser estas palavras que eu clamei, estando entre eles. Referente à ressurreição dos mortos, eu sou chamado em questão por vós neste dia. E Félix, tendo ouvido estas coisas, e tendo um completo conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando o tribuno Lísias descer, então eu saberei mais dos vossos assuntos. E ele ordenou ao centurião que guardassem Paulo, mas que ele tivesse liberdade e que não proibisse nenhum dos seus conhecidos de servi-lo ou vir até ele. E após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E discursando sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu: por agora, vai em teu caminho, e quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Além disso, esperando que lhe fosse dado dinheiro por Paulo, para que o soltasse, mandava chamá-lo mais frequentemente e conversava com ele. Mas, após 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo preso.
Atos capítulo 25. O julgamento perante Festo. Ora, tendo Festo vindo para a província, após 3 dias, ele subiu de Cesareia para Jerusalém. Então o sumo sacerdote e os principais dos judeus o informaram contra Paulo e lhe pediram, desejando o favor contra ele, que o enviasse a Jerusalém, preparando eles uma emboscada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo deveria ser guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Portanto, disse-lhe, os que entre vós são capazes, desçam comigo e acusem este homem, se há alguma maldade nele. E, tendo estado com eles por mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que trouxessem Paulo. E, tendo ele chegado, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra Paulo, as quais eles não podiam provar. Mas ele respondeu por si mesmo: Eu não ofendi coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem ainda contra César. Mas Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Tu queres subir para Jerusalém e ser julgado por essas coisas ali diante de mim? Então Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Porque se sou um ofensor ou cometi alguma coisa digna de morte, eu não me recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, nenhum homem pode me entregar a eles. Eu apelo para César. Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu: Tu apelaste para César? Para César irás. E após alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia para saudar Festo. E tendo permanecido ali por muitos dias, Festo declarou o caso de Paulo ao rei, dizendo: Um certo homem foi deixado preso aqui por Félix, a respeito de quem, estando eu em Jerusalém, os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus me informaram, pedindo julgamento contra ele. A eles eu respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, antes que o acusado tenha os seus acusadores face a face, e tenha autorização para responder por si mesmo acerca do crime apresentado contra ele. E, portanto, chegado eles aqui, no dia seguinte, sem atraso algum, assentado no tribunal, mandei que o homem fosse apresentado. Contra ele, estando presentes os acusadores, não trouxeram acusação alguma das coisas que eu suspeitava. Mas tinham certas questões contra ele acerca de sua superstição e de um tal Jesus que estava morto e que Paulo afirmava estar vivo. E porque eu duvidava de tais assuntos, perguntei-o se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas questões. Mas, apelando Paulo para ser submetido à audiência de Augusto, mandei que o guardassem até que eu o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, e entrando na sala de audiência, com os tribunos e os principais homens da cidade, por ordem de Festo, foi trazido Paulo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os homens que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como também aqui, clamando que não convém que ele viva mais. Mas, achando eu que nada digno de morte fizera, e apelando ele mesmo para Augusto, eu determinei enviá-lo.
No entanto, nada tenho de positivo que escreva sobre ele ao meu senhor, e por isso o trouxe perante vós, especialmente perante ti, ó rei Agripa, para que, após verificação, eu possa ter alguma coisa que escrever. Porque me parece irracional enviar um prisioneiro e não notificar os crimes apresentados contra ele. Atos capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: Tens permissão para falar em teu favor. Então Paulo estendeu a mão e respondeu por si mesmo: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de poder responder por mim mesmo, perante ti, de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Especialmente porque eu sei que és especialista de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, eu te suplico que me ouças com paciência. O meu modo de vida, desde a minha juventude, que decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus. Que me conheceram desde o começo, se quiserem testificar que eu tenho vivido como fariseu a mais severa seita da nossa religião. E agora eu estou aqui e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual promessa as nossas 12 tribos, servindo a Deus continuamente, noite e dia, esperam chegar. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Porque deveria ser algo incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Eu verdadeiramente pensei comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Estas coisas eu fiz também em Jerusalém, e muitos dos santos eu prendi nas prisões, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes. E, quando eles os matavam, eu dava minha voz contra eles. E, punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. Sendo excessivamente enfurecido contra eles, perseguia-os até em cidades estrangeiras. Então, indo a Damasco com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões. E eu disse: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém e por toda a região da Judéia, e então aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Tendo, portanto, obtido socorro de Deus, eu continuo até este dia testemunhando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer,
que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a luz a este povo e aos gentios. E como ele falou isso por si mesmo, Festo disse em alta voz: Paulo, tu estás fora de si. As muitas letras te fazem enlouquecer. Mas ele disse: Eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade e sobriedade falo estas palavras. Porque o rei diante de quem eu falo livremente sabe estas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Pois isso não foi feito em um canto. Ó rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. Então Agripa disse a Paulo: Falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. E Paulo disse: Peço em Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que me ouvem neste dia, se tornem tal qual eu sou, a não ser por estas correntes. E ele, falando isto, levantaram-se o rei, o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados. E retirando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Este homem podia ser solto, se não tivesse apelado para César.